Bom, então eu vou mostrar como é que a gente pode fazer essa correção. Vou começar falando dessa correção no formato do Word, que é o que eu tenho pedido para que os alunos enviem, né, os textos digitados no Word, para que a gente possa corrigir, fazer os comentários ali. Mas eu tenho evitado, especificamente no Enem, que é uma redação muito grande, fazer os comentários, aqueles comentários de revisão de texto. Então eu estou fazendo os comentários por marcação, por controle de alterações na revisão, mas sem fazer aqueles comentários laterais, porque o texto do Enem é um texto muito grande e eles vão se perder um pouco se a gente fizer esse tipo de comentário aí. Então, a minha sugestão é que vocês entrem na aba de revisão do Word, depois entrem no controle de alterações, tá? Então, aqui, controle de alterações, cliquem ali no controle de alterações e deixem isso ativado, especificamente para os casos de correção, de concordância, ortografia, essa coisa toda, acentuação. Vamos lá, então. O exemplo, então, do texto da Júlia. Como sobreviveria a humanidade sem cultura? É do entendimento de grande parte da população que o acesso à cultura é um direito de grande importância do cidadão. Porém, o mesmo é violado quando se tem uma parcela da sociedade excluída, como é o caso do acesso ao cinema no Brasil. Ela fez até um primeiro parágrafo relativamente bom, está falando, né, da cultura de modo geral, do cinema, e vejam que as correções que são feitas aqui, as correções que são feitas de língua, o marcador já deixa bonitinho aqui. Eu fiz umas marcações em amarelo que são os casos de repetição. E o meu comentário geral desse primeiro parágrafo, então eu sugiro que vocês comentem parágrafo a parágrafo, foi o seguinte, ó. O primeiro parágrafo está bom, mas eu tenho algumas sugestões. Então, eu sempre trabalho com os alunos com sugestões, não com correções, para que eles notem que a gente está entendendo a proposta, mais ou menos às vezes, né? Mas que a gente quer ajudá-los a melhorar. Então, olha só. Primeiro, você deixou duas coisas sem resposta. Como a humanidade sobreviveria sem cultura e por que ela é importante para o cidadão? Então, ela abriu essas duas questões e não respondeu. Qual é a minha sugestão? Tente explicar o que disse em um, falar da humanidade, da cultura, argumentando que muita gente está excluída e terminar com a tese sobre o assunto. Então, não basta dizer que é um direito violado, é preciso indicar por quê, algumas causas ou como enfrentar, que seria uma proposta. Então, ela deveria terminar daquele jeito tradicional. Então, cabem medidas para que esse direito não seja violado. Então, aqui ela já está dizendo, opa, eu vou apresentar uma proposta. Então, essa é a minha tese. Precisa haver medidas para que esse direito não seja violado. Porque senão, olha só, é, porém é violado quando se tem uma parcela da sociedade, como é o caso do acesso ao Brasil. Ela só está dizendo que o direito está sendo violado. Ela não está apresentando uma tese. E a minha sugestão para os alunos lá do cursinho é sempre apresente a tese no primeiro parágrafo. Você já ganhou o teu corretor no primeiro parágrafo. Adiante, no segundo, ela diz assim: muito além do entretenimento, o cinema possui como finalidade informar e promover a reflexão do indivíduo perante a sociedade em que está inserido, fornecendo assim conhecimentos em diversas áreas. Devido à dificuldade no acesso, localização e valores parcialmente estabelecidos, determinada população mais carente é afetada e não desfruta desses benefícios fornecidos pelo cinema. Então eu disse, ó, o parágrafo tá bom. Quer dizer, tá legal, né? Ela tá escrevendo ali, belezinha, belezinha. Mas não aprofundou nada. Continua com a mesma ideia da exclusão. Não tem nenhum acréscimo com relação à formação, com relação à questão social e econômica. Nada, nada, nada. Então, o que, que eu diria? Quais são as minhas sugestões? Trazer uma citação ou uma relação econômica para mostrar que as pessoas sobre as quais ela está falando, né, estão excluídas de quase tudo. Por exemplo, se a gente fala de dados econômicos e sociológicos, seria ótimo, porque essas pessoas não são excluídas do cinema, mas estão excluídas de outros direitos. Então, esse parágrafo aqui é aquele parágrafo que ela precisa já chegar mostrando o argumento, a força de argumentos. Veja, ela perde muito pouco na competência 3 aqui, mas perde muito na competência 2, porque o repertório está ruim. A segunda sugestão, se for falar da reflexão que o cinema propõe, aprofunde a questão: como é que essa reflexão ocorre? Que áreas são essas que ele nos fornece de conhecimento? Ela falou que fornece conhecimento em diversas áreas. Quais? Quem já falou sobre isso? Né? Precisaria dizer. Então, aqui poderia pensar o elemento dos textos motivadores para, pelo menos, começar a delinear algo mais aprofundado. O terceiro elemento é a obrigação de ter um conectivo, né? Então eu até coloquei ali deveria ter um conectivo, ó, blá blá blá.
fornecendo conhecimento em diversas áreas. Por isso, ou portanto, ou nesse sentido, ou no entanto, devido à dificuldade, blá blá blá, mas algum conectivo tem que ter ali. Tem que usar conectivo com bastante abundância. A quarta sugestão seria o que ela quer dizer com parcialmente estabelecidos. Veja, eu tenho cuidado de dizer para ela, isso aqui está vago. Dizer está vago, ela não vai entender. Agora, se eu pedir para ela o que ela está querendo dizer com isso, ela já está entendendo que isso está mal explicado. Tá? E, finalmente, você entendeu porque eu cortei os trechos acima? Então, eu estou cortando os trechos, eu quero saber se ela entendeu. Lê em voz alta e verá que eles são dispensáveis. Tem informação que ela está dando demais. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Muito além do entretenimento, o cinema possui como finalidade informar e promover a reflexão do indivíduo. Perante a sociedade que está inserido, é óbvio, se o cinema promove tudo isso, tem que ser perante a sociedade que ele está. E na verdade não é nem perante, né, dentro da sociedade, mas enfim, isso não precisa, já está dado ali a partir do que ela disse antes. Fornecendo conhecimentos, usar esse gerúndio que fornecendo já indica uma conclusão. Então, fornecendo conhecimentos, não precisa desse assim. Aqui esse assim prejudica, porque o gerúndio já tem caráter de conexão. Tá? Então é como se fosse uma redundância aqui. Então esse aqui seria um problema de inadequação do conectivo. Tá? Dois exemplos aí. Terceiro parágrafo. Contudo, segundo Platão, o importante não é viver e sim viver bem. Pode-se fazer uma alusão a essa parcela da população que tem o cinema como algo inacessível, deixando assim de usufruir de inúmeros direitos sociais que promovem a qualidade de vida. Aqui ela traz a citação, uma citação até bem batida, mas tudo bem, é uma citação, ela tem direito de usar, mostra repertório, mas tem um grande problema, continua na mesma. Ela continua falando da exclusão dos direitos sociais. Não desenvolve essa questão, fica só de que isso não é viver bem. Está excluído, então não é viver bem. Então percebe que o texto está circular. Né? Aqui eu já fiz uma crítica. Ó. O parágrafo não está bom. Então, quais são as sugestões? Ou coloca a citação do Platão no parágrafo anterior, que é onde eu pedi para que ela desenvolvesse mais, ou desenvolve o raciocínio dele a partir do que disse antes. Como? Então, agora eu estou dando uma sugestão para ela. Fale o que essas pessoas estão perdendo, que consequências para elas e para a sociedade como um todo. Porque ver cinema é viver bem. Então, esse é o ponto. Veja que ela está dizendo que está excluído, não vive bem, mas por que ver cinema é viver bem? Isso ela não está explicando. É aí, gente, que entra aquelas competências 2, 3 e 4, que são o cerne da redação dissertativa argumentativa do Enem. Então, não é trazer uma expressão, não é trazer uma citação na competência 2, é usar essa citação em favor da tese que está defendendo, para criar, então, um argumento. E isso a gente só faz com o uso de elementos linguísticos. Tá? Por isso que a 2, a 3 e a 4 a gente separa na hora de dar nota, mas elas são claramente interligadas. Né? O texto é um só. O texto é um tecido. O contudo dá a ideia de oposição que ela usou ali. Contudo, segundo Platão. Né? Mas a citação do Platão não se opõe, mas confirma o problema do parágrafo anterior, que é das pessoas não viverem bem, estarem incluídas, etc. Então, se for desenvolver a citação, o ideal seria usar um outro tipo de conectivo. Aí aqui eu não estou dando de graça para ela, use tal conectivo. Estou dizendo, olha, sabe qual conectivo usar? Se não, peça ajuda. E aí eu vou te ajudar. Então eu vou deixar ela pensar um pouquinho, tá? Fiz até uma carinha piscante ali para ser mais simpático, né? Na bronca. O quarto ponto, pense sempre assim, o meu parágrafo tem que falar coisas novas. Aqui ele só repete o que está no primeiro e no segundo, que é a exclusão das pessoas. Para o Enem, uma redação tem que a cada parágrafo acrescentar informações, ainda que todas estejam relacionadas ao argumento, à tese, etc. Esse é um ponto fundamental na hora de corrigir os textos do Enem. Cada parágrafo tem que trazer uma informação nova, ainda que sempre relacionadas entre si, relacionadas com o tema, relacionadas com a tese. E, finalmente, o último parágrafo, sobre tal ótica. Então, aqui ela está começando com o conectivo. No anterior também ela tinha começado com o conectivo, isso é muito bom. Embora aquele esteja empregado de maneira equivocada, contudo, mas ela começou, ela está seguindo aquele padrãozinho. Sob tal ótica, para que o cinema se torne cada vez mais acessível e democratizado, é viável aos ministérios da Cultura e do Planejamento promover investimentos nas áreas mais precárias. Deve-se considerar também a implantação de telões em praças públicas destinadas à população em situação de rua, favorecendo assim a democratização do cinema no Brasil. Então, veja, tem proposta. E aqui eu vou explicar. O parágrafo de proposta não está adequado
E vou dizer por quê. Então, se você viu minha aula lá de 5 do 6, eu fiz uma aula falando dessas propostas e tal. Se você viu, você sabe por quê, mas se não, vamos lá. Primeiro, o fato de dizer que é viável aos ministérios, a cultura. Peraí, viável? Que sentido que ela está dando para essa palavra? Viável é que pode acontecer. Bom, obviamente é viável para os ministérios. A questão é, deveria ser obrigação deles, não viabilidade por parte deles, mas uma obrigação. Então tem que ser algo mais forte. Por isso que eu disse aqui, ó, precisa usar uma expressão mais forte que deixe carga de responsabilidade. Como o exemplo lá, cabe ao ministério, blá blá blá. Tá? Depois ela fala ali, nas áreas mais precárias. Que áreas são essas? Como você já apontou para algumas pessoas no texto, fale dessas pessoas, especificamente da periferia, que ela tinha falado, áreas mais afastadas. Aí você poderia aproveitar para falar da população de rua, porque você não mencionou antes, né? Então, assim, está na proposta é incoerente, tem que focar naquilo que foi desenvolvido. Né? Aqui é um exemplo de proposta que não faz sentido para que a pessoa de rua se ela nem tinha falado de pessoas de rua. Né? Opa, perdão. Favorecendo, deixa eu achar aqui, deve-se considerar também a implantação de telões. Aí a questão é, o também sugere que você está tratando de outra proposta, mas o Enem, se você colocar uma única proposta relacionada ao tema e à tese, tá ótimo, né? Tá os elementos essenciais ali bem discutidos. Então, isso também é discutido no vídeo do 5 do 6 e é isso. Então, não é preciso ter mais de uma proposta, é preciso ter uma boa proposta bem delineada como eu mostrei lá no vídeo da competência 5. Tá? E, finalmente, você apresentou proposta, tem uma proposta, agente, tem agente, finalidade e um pouco de detalhamento. Mas veja que faltou o meio. Por meio de quê? Então, ela falou assim, implantar telões. Implantar telões é a proposta. Se fosse fazer sessões gratuitas por meio da implantação de telões em praças, aí ela já teria o meio. Então, aqui é um jeito de, né, usar aquela expressão e fugir de falar só da proposta e recortar entre o que é a proposta e o que é meio. Né? Então, no lugar do também, use um conectivo de meio. No vídeo eu falo disso. E aqui nos vídeos anteriores também disse, né, por meio de. Então, vamos lá para as notas. Que nota que eu dei para ela? Então, é um texto que tem erros normais. Não tem nada absurdo, mas também não tem nada surpreendente. E aí o meu comentário foi, cuidado com a crase, porque ela errou em diversos momentos. Então, dei um 120 básico ali. Dei um 130 porque ela citou poucas áreas, mas ela trouxe o exemplo do Platão. Então, eu não posso punir essa candidata. Mesmo que ela não tenha desenvolvido, ela trouxe um conhecimento que é um pouco acima da média. A média seria 120. Como é um pouco acima, eu dei um 130. E aí eu disse, você citou poucas áreas, porque o texto é relativamente repetitivo. Então tem que trazer mais repertório. Na competência 3, tem argumentos, mas um pouco presos ao senso comum. Então aqui é que eu dei uma punidinha, porque o texto está, né, muito circular e muito senso comum e tal. Então aqui não dá para dar uma nota muito maior. A competência 4 tem muitas repetições, que eu comentei em amarelo, e os conectivos. Alguns faltaram, alguns inadequados. Então aqui é o básico. Ela até usou, a gente entende bem o texto, tal. Então é um texto, sempre que a gente pensar se é um texto muito mediano, está ali em torno de 120. Posso dar um pouquinho mais, um pouquinho menos para equilibrar, né? Mas enfim, o 120 é a média, seria uma média básica, né? Média 6. E a competência 5, como eu mostrei para ela, ela apresentou os 4 elementos, mas não apresentou o meio. E tinha problemas nos elementos que ela apresentou. Então, veja, eu poderia até dar 160, porque ela apresentou os 4, mas como tinha problema nos elementos, eu dei um puxãozinho de orelha e dei nota 140. No total, 640. Veja, uma nota baixa. Não é uma nota alta para o Enem. Né? É 6,4 se falece 10. Né? Então, tem muito espaço para melhorar. Então, foi isso que eu escrevi. Tem espaço para melhorar, e sugeri que ela reescrevesse, né? Fiz a pergunta, quer tentar reescrever? Né? Então, gente, esse é um jeito da gente corrigir. Obviamente, eu acho que nas primeiras correções vai aparecer um pouco de insegurança, de incerteza e tal, mas é por isso que eu estou aqui. Eu quero ajudar especificamente nesse momento do Enem, que para eles é muito importante, a que a correção de vocês também seja adequada a eles e que vocês também aprendam, né, bastante e levem isso também para a vida de vocês. Isso vai ser muito importante para que vocês ganhem
bagagem e possam depois usar isso na vida profissional, tá? Fico sempre à disposição. Até mais.